Conselheiros de hoje apresentam uma obra que envolve direito público, ciência política e história do Brasil. Impeachment à brasileira. Contornos da responsabilidade política do presidente da República. É o livro de destaque nesta edição. Eu converso com o autor da obra, o conselheiro do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, Luiz Fernando Bandeira de Mello. O livro destaca aspectos da ética no serviço público, passando por diversos tipos de responsabilização dos agentes, até a sanção máxima de caráter político, o impeachment do presidente da República, as circunstâncias e as condutas que levam ao afastamento do cargo. Conselheiro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Uma enorme honra. O livro é fruto da sua tese de doutorado defendida em 2023 na Universidade de Salamanca, na Espanha. O que motivou a realização desse trabalho? Eu sou servidor de carreira do Senado, sou consultor legislativo lá e durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016 eu era o secretário-geral do Senado. Geralmente aquele sujeito fica ao lado do presidente ali ajudando a pilotar a sessão. E acabei sendo, por nomeação do então presidente Lewandowski, o escrivão do processo de impeachment, sendo testemunha ocular de várias cenas ocorridas no plenário e até fora dele, da intimação, por exemplo, da presidente da República. Quando terminou aquele processo, em 2016, eu pensei, puxa, mas eu tenho algo tão rico aqui, um acesso tão privilegiado às fontes primárias dessa história, que valeria a pena eu me aprofundar e trazer uma obra com uma reflexão mais profunda, porque a verdade é que o Brasil tem poucos livros sobre impeachment. Existem vários na doutrina americana, por exemplo, mas na nossa aqui, o principal livro ainda é o do Paulo Brossard. E a ideia era atualizar um pouco essa discussão e aproveitar para converter isso no meu estudo de doutorado. Bom, e o senhor narra ali a figura do impeachment em uma perspectiva histórica, desde a origem lá no parlamento inglês até a configuração atual do procedimento em diversos países. O nosso modelo vigente se inspirou em quem? Veja só que interessante, apesar do impeachment ter nascido realmente no parlamentarismo inglês, era uma forma de disputar espaço com o rei absolutista, o fato é que o próprio parlamentarismo evoluiu para não usar mais o impeachment. Desde o século XVIII, XIX ele já vinha caindo em desuso, quando os Estados Unidos, na formatação de seu presidencialismo, incorporam aquele impeachment como sendo um instrumento para tirar o mandatário maléfico do cargo. E ele era visto, na verdade, não só o presidente da República, mas também governadores, prefeitos, juízes, promotores. O objetivo do impeachment era tirar do cargo aquele que eventualmente não atendesse aos requisitos das funções. E o Brasil copia esse modelo com algumas mudanças pontuais, que, por exemplo, nos Estados Unidos o mandatário segue no cargo até o julgamento final. No Brasil, na hora que instaura o procedimento, ele é afastado do cargo. Se me permitir uma pequena comparação, nos Estados Unidos, que permitem que o presidente fique no cargo enquanto responde ao processo de impeachment, nós não tivemos processo que tenha chegado à condenação efetiva. Os dois processos de Trump foram arquivados no Senado, assim como o de Clinton também. O de Nixon também foi arquivado por conta da renúncia. Dá mais fôlego. Exato, acaba que o presidente que está se defendendo por manter-se na cadeira e com a caneta na mão, evidentemente ele tem armas para lutar o combate do impeachment, coisa que no Brasil, por conta do afastamento, acaba que aquele que responde ao impeachment se fragiliza bastante. Mas há episódios de vitórias. Recentemente, em Santa Catarina, o governador foi afastado 2 vezes e 2 vezes venceu o impeachment da Assembleia Legislativa. Bom, o nosso processo de impeachment é um processo político-jurídico. O senhor defende que é até mais um processo político do que jurídico. Quero que o senhor explique por quê. E ele é previsto pela Lei de Crimes de Responsabilidade, que é de 1950. Quais são os principais aspectos previstos nessa lei e por quê que é um processo mais político do que jurídico? Veja só, essa coisa da legislação do impeachment, ela nunca se discutiu legislação do impeachment no Brasil sem sobressaltos. Essa lei que temos vigente no Brasil, de 1950, já é a terceira sobre o tema. A primeira, ainda no tempo do Império, previa impeachment contra os conselheiros e os ministros do imperador, evidentemente, o próprio imperador não poderia sofrer impeachment,
E ela não chegou a ser usada de fato, tentou-se contra um ou outro conselheiro, mas não chegou a ser levada a cabo. Houve ainda uma segunda lei, né? Quando tivemos a mudança para a República, a Constituição previa-se que nos primeiros 2 anos da legislatura iria se regulamentar uma série de temas, entre eles, né, a lei de crime de responsabilidade, né? E o Congresso Nacional aprova, faz uma comissão mista, deputados e senadores, aprova um projeto de lei, manda para a sanção e Deodoro da Fonseca veta integralmente esse projeto. Na sequência, o veto vem para o Congresso, que derruba o veto de Deodoro e envia de novo para a promulgação. E Deodoro aí se recusa a promulgar, manda dissolver o Congresso Nacional e isso gera uma crise institucional. O Congresso se recusa a se dissolver e o fato é que Deodoro acaba dias depois renunciando, né? O primeiro mandatário, né, o primeiro presidente da República renuncia, entre outros motivos, ele elenca em vários parágrafos a legislação abusiva, né, de crime de responsabilidade que visava, né, fustigar o presidente da República, impedir suas prerrogativas. E perceba, então Deodoro renuncia, Floriano assume na sequência e promulga a lei. Aí vem Vargas, passa 15 anos no poder, né, acaba renunciando também ao fim do Estado Novo, né, e durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, né, existe um debate no Congresso, eu mostro tudo isso no livro, o debate existiu, olha, o Vargas vai voltar, né, e se ele voltar, nós temos que ter algum instrumento mais eficaz, porque essa lei aí não serviu para impedir que ele ficasse 15 anos no poder, né? Então fazem uma lei mirando no Vargas, né, e ele volta. De fato, não só ele elegeu Eurico Gaspar Dutra, se elegeu senador por 5 estados, né, e ainda volta na sequência presidente da República. E tentam usar o impeachment contra ele. Que é essa lei vigente hoje. Essa lei de hoje foi aprovada no governo Eurico Gaspar Dutra e a primeira utilização dela foi contra Vargas, ainda lá no Rio de Janeiro, mais ou menos 2 meses antes do suicídio, né? Então a crise política já estava instalada, né? Vargas enfrenta o impeachment, ganha com folga, na verdade, a maior parte das pessoas que estavam contra Vargas faltam a sessão. Então, mas isso não resolve a crise política e ele acaba acaba levando ele ao suicídio. E a lei, desde então, segue vigente. Mudamos de Constituição mais de uma vez, né, e a lei segue vigente, né, carecendo, inclusive, de várias mudanças. Mas, se me permite, para terminar de responder sua pergunta inicial, eu acho que sim, é um processo político. Embora ele esteja revestido de um devido processo legal, de um direito de defesa, na essência do julgamento ele é político. O que o parlamentar ali está julgando nem é tanta culpabilidade, né, do presidente da República, a gravidade de sua conduta, mas, sobretudo, ele deve ou não deve permanecer no cargo? Essa é a pergunta fundamental que está na cabeça dos parlamentares e que as entrevistas acabaram trazendo e mostrando, né, o Renan Calheiros, o Fernando Collor dizem claramente, olha, quando se decide tirar um presidente, um governador do cargo, toma-se a decisão política, depois constrói-se a narrativa em cima das possibilidades da lei. A gente vai falar ao longo do programa sobre as entrevistas e sobre outras questões, mas ainda pegando o gancho histórico, eu acho interessante que o senhor fala sobre os 2 processos mais conhecidos, né, digamos assim, mais lembrados pelo senso comum, Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello, mas o senhor resgata historicamente os 2 primeiros, quais foram e em contextos completamente diferentes também. Exato, né? Exato. Porque nós rememoramos com muita frequência esses 2 episódios, né, muito marcantes, que foram 2 presidentes da República, já, né, sob a Constituição de 88, mas houve vários outros impeachments. Na verdade, de governador de estado houve uma dezena, né? Houve um deles em Alagoas, inclusive, onde foram disparados mais de 1000 tiros dentro da Assembleia Legislativa, gerou intervenção federal do Supremo em Alagoas, uma grande confusão, né? Mas, para ficar em presidente da República, exclusivamente, além de Fernando Collor e Dilma, houve outros 2 impedimentos, presidenciais aprovados pelo Congresso Nacional, a toque de caixa. A lei não foi cumprida, a Constituição não foi cumprida, né? Podemos afirmar isso com muita tranquilidade, porque não houve um direito de defesa, né? Mas, de fato, o que se pode dizer é que o Congresso, logo após o suicídio de Vargas, Café Filho assume a presidência da República, era o vice-presidente, né? Mas havia uma grande agitação política no país, né, voltada à eleição de JK. E os opositores se recusavam a reconhecer a vitória de Juscelino Kubitschek e não pretendiam dar posse a ele. Uma conspiração se instala no Congresso Nacional, Café Filho se afasta por motivo de saúde, alegadamente motivo de saúde,
e o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz, assume a presidência da República interinamente para não deixar a JK tomar posse. O Congresso sabe disso, denuncia isso e votam às pressas uma resolução declarando o impedimento de Carlos Luiz. E na sequência chega um expediente do Café Filho, que é, opa, agora eu quero voltar, fiquei bom, quero voltar, né? E o Congresso no dia seguinte vota de novo um outro impedimento para afastar também Café Filho, que vai se esconder num navio na Baía de Guanabara para se proteger do Exército. E Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, né, governa o país em regime de estado de sítio até a posse de JK. De fato, tentando manter as instituições funcionando, aquilo que eles chamaram de contragolpe. Mas perceba que, no fundo, na essência, a discussão era a manutenção ou não do titular no poder e a continuidade do regime democrático. Desde 1955, isso já estava em pauta. Quais as principais características do processo de 1992? Naquela época, acho que o brasileiro estava muito empoderado, né? Em 2015, 2016 também, o gigante acordou, as pessoas foram para a rua. Quais são as principais características e o que esses dois têm em comum ou não têm nada? Eles têm muita coisa em comum. Na verdade, quando para observar os impeachments ocorridos ao redor do mundo, de presidente da República particularmente, já foram, nos últimos 30 anos, mais de 20 impeachments ocorridos ao redor do mundo. Eu listo também na obra. Mas perceba, no caso de Collor e no caso de Dilma, nós tínhamos duas diferenças fundamentais. Existia uma diferença no teor da acusação. Uma era a acusação mais fácil de entender para a população, em 92, que era uma denúncia latente de corrupção mesmo, enquanto em 2016 era uma denúncia mais difícil, mais sofisticada de entender, porque ela envolvia gestão orçamentária, né, federal. Então, enquanto Dilma tinha essa base parlamentar ainda forte no parlamento, Collor já não tinha base nenhuma. Tanto é que as votações na Câmara e no Senado do impeachment de Collor tiveram 3, 5, 10 votos contrários na Câmara, no Senado foi menos ainda, né? Enquanto Dilma tinha sim uma base efetiva. Tem outros fatores que influenciam no impeachment. Se há denúncia de corrupção, se há questão moral em jogo, então existe, se a economia vai bem ou não, mas fundamentalmente a diferença entre o episódio 92 com Collor e 2016 com Dilma foi o tamanho da base parlamentar, que eu defendo no livro, que é a última rácio, né, para saber se o impeachment irá ou não ocorrer, é quanto de apoio parlamentar o presidente tem. Conselheiro, eu peço licença agora, porque a gente vai fazer um intervalo rápido e já voltamos. Você fique com a gente, porque no próximo bloco, confira as entrevistas do autor com os personagens principais dos dois últimos impeachments no Brasil. Entre eles, os ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Voltamos em instantes. Iluminuras de volta, hoje ao meu lado, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, autor do livro Impeachment à Brasileira. Vamos voltar aqui à nossa conversa. No bloco anterior, eu falei das entrevistas exclusivas que o senhor fez com personagens principais dos dois últimos impeachments, né? O senhor conversou com Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello 2 vezes. Isso. Conversou com Sidney Sanches, Ricardo Lewandowski, Mauro Benevides e Renan Calheiros. Olha aí, então, presidente do Senado à época, presidente do Supremo Tribunal Federal à época e os dois ex-presidentes. Algo inovador, né, para um livro jurídico? Pois é, me incomoda um pouco que na pesquisa jurídica a gente, em geral, não conduz a pesquisa de campo. E tem várias razões para isso, né? Até porque do ponto de vista da sociologia do direito é que se ocupa mais dessa parte. Mas eu imaginei que um tema tão rico, e eu tendo acesso a esses personagens, eu deveria explorar um pouco isso e ouvir diretamente deles como eles enxergam as principais
problemas da tese, né? As questões que nos colocávamos, tipo se a natureza era política ou política jurídica, se devia ou não devia haver afastamento, se devia ou não devia haver o devido processo legal, enfim. E esse debate todo eu pensei em levar para cada um deles, não exatamente com as mesmas perguntas, mas levando os mesmos temas para cada um deles. E foi muito interessante observar, né, que, por exemplo, o Collor, que já passou, né, pelo impeachment, tanto na posição de presidente réu do processo, quanto na posição de senador julgador do processo por ocasião da Dilma, ele tem uma visão muito completa. Talvez hoje seja o brasileiro mais autorizado a falar do tema, porque viveu na pele por 2 vezes. E ele fala muito claramente, né, assim como o Renan Calheiros, o Mauro Benevides falam, e o Sidney Sanches também, que dizem, olha, o que eu senti ali em dado momento, era um desejo político de afastar, né, aquela pessoa do cargo, independentemente da contundência das provas ou da densidade da defesa, né? Porque, veja bem, no caso da Dilma... Olha aí o processo político. Pois é, exatamente, aquela coisa do processo político que acontece. Só para ilustrar, a Dilma foi condenada por 2 fundamentos, né? Um que era aquelas pedaladas, que era o atraso no repasse à Caixa, ao Banco do Brasil, aos agentes econômicos, do dinheiro despendido na forma de diversos subsídios econômicos e sociais. Então, por exemplo, o Bolsa Família ou o Plano Safra, né? O banco antecipava o recurso e a União deveria ressarci-lo, né? Essa conta com os bancos sempre teve algum descompasso. Desde Fernando Henrique, era 500 milhões de atraso, às vezes chegava a 1 bi, 700 milhões, algum descompasso sempre houve. O que começou a acontecer, né, no governo Dilma e sob a responsabilidade do Arno Agostinho, e o próprio Arno Agostinho assume isso, que a culpa era dele. Ele chega na comissão do impeachment e diz, olha, a presidente não foi nem ser consultada sobre isso, foi eu que decidi fazer assim. Ele começou a atrasar os repasses, porque quando fechava o mês, o balanço ficava menos vermelho. Mas não era calote, era atraso. Isso era um atraso, né? E, na verdade, já acontecia desde Fernando Henrique, Lula também fez, né? E o que aconteceu foi que Dilma aumentou muito o tamanho desse buraco. Se era antes meio bilhão, 1 bilhão, passou para 75 bi, né? E, na verdade, você de fato tinha um gasto meio descontrolado do governo. Foi por isso que ela caiu. Foi o caiu. valor. Pois é. Aí a pergunta que vem, foi por isso que ela caiu? Aí eu vou pegar o segundo elemento do impeachment dela. O segundo elemento foi ela ter manejado o recurso de uma rubrica para outra do orçamento. O presidente da República pode fazer isso. A LDO autoriza todo ano ele a fazer isso. Geralmente 10% do valor da rubrica, né? Dilma tinha feito um pouquinho mais, tinha ultrapassado isso. E mandou um projeto de lei para o Congresso pedindo autorização para fazer isso. Esse projeto de lei virou lei, foi aprovado. Sabe quando? No primeiro dia do governo Temer. Ou seja, no primeiro dia que Dilma foi condenado em definitivo, Temer toma posse, né? Estava até na China, e Rodrigo Maia sanciona, como presidente da Câmara, essa lei, autorizando o presidente da República a fazer aquele manejo que Dilma pediu e ele foi negado. Quer dizer, uma resposta também no parlamento. Exato, perceba, não foi por ter remanejado aqueles recursos que ela caiu. Ela caiu por falta de condições políticas de permanecer no cargo, falta de sustentação política, né? E é isso, na verdade, que as entrevistas todas demonstram. Né, que quando, e o Collor fala isso nitidamente, falando do seu governo, ele diz, olha, eu não me apercebi da necessidade de compor e manter uma base política no Congresso. Mas certamente foi isso que me levou, né, ao cadafalso do impeachment. Agora, Dilma Rousseff, o senhor percebeu algum tipo de ressentimento quando conversou com ela? Porque parece que com o Fernando Collor de Mello já está superado, né? Já faz um tempinho. Agora, como é que foi com Dilma? Eu acho que Collor já consegue falar com distanciamento suficiente, até porque ele viveu de novo o processo, né, de outra posição. A Dilma, não diria ressentimento, mas eu diria um inconformismo. Né? A entrevista dela, até pela tenacidade das respostas, e são longas, inclusive, porque ela faz questão de derrubar uma a uma as acusações e mostrar que não havia acusação de corrupção ou de algum comportamento inadequado por parte dela, né? E sim, por parte do governo. E perceba que, no fundo, isso resvala bastante numa questão de governo, né? É manter ou não a governabilidade do país. Porque eu faço uma colocação no livro que eu acho relevante. Para um presidente da República ser vítima de um processo de impeachment, ele precisa ter menos de 1/3 dos votos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
simultaneamente. Essa é a última ratio. Se ele tiver 1/3+1 dos votos na Câmara ou no Senado, ele evita o impeachment. Por outro lado, se o presidente não tiver 1/3 na Câmara e no Senado, que governo ele conseguirá fazer? Ele não conseguirá aprovar o orçamento, não conseguirá aprovar as reformas dos programas que ele pretender fazer. É uma particularidade que se mostra muito presente no impeachment do chefe do Executivo, porque nós temos impeachment de outras autoridades também, membros do Judiciário, do Ministério Público, e, no entanto, é no chefe do Executivo que essa questão da governabilidade, naturalmente, se apresenta, seja no Presidente da República, seja nos governadores de estados, seja nos prefeitos, que tivemos já centenas de impeachment de prefeitos pelo país, assim como algumas dezenas de impeachment de governador de estado. O último deles, Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. Bom, o senhor está encampando, inclusive, um debate no parlamento sobre alterações na lei de crime de responsabilidade. Quais são os principais elementos ali e argumentos para que nós tenhamos mudanças significativas ou não precisamos tanto? Precisamos afinar uma coisa aqui, outra ali? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criou uma comissão de juristas no início da sua gestão, a fim de rediscutir e atualizar a lei vigente, 1950. Foi presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, e eu tive a honra de integrá-la. Ele diria, as principais modificações que temos que fazer na lei atual são relativas ao processo, porque foi isso que mudou na Constituição de 88. A lei vigente, feita à luz da Constituição de 46, ela tocava o processo todo na Câmara dos Deputados, e o Senado só ia para julgar. E quando isso muda na Constituição de 88, a lei fica descompassada. Então, essa revisão foi feita, sobretudo, para alinhar o procedimento do impeachment. O rito mesmo? Isso, o rito mesmo, como ele vai ocorrer tanto com a jurisprudência do Supremo, que pronunciou-se no caso Collor e no caso Dilma, mas também com relação ao exercício do direito de defesa e a diversos momentos onde a defesa pode ocorrer. E um ponto substantivo, hoje, por diversas interpretações, o presidente da casa acaba tendo uma decisão definitiva sobre o andamento ou não do processo de impeachment. O que, por um lado, é muito poder na mão de um homem só, para tocar para frente um processo. Ou não tocar. Ou não tocar, exatamente. Ou simplesmente arquivá-lo e impedir que os demais parlamentares pronunciem sobre o tema. Na nova lei, o presidente mantém esse poder de dar a primeira palavra, mas cabe recurso. E ao caber recurso, com um determinado número de apoiamentos, você pode levar a questão a plenário, e mesmo contra a vontade do presidente, poder eventualmente avançar um processo de impeachment. Então, nessa nova rita, eles conseguiriam levar essa matéria a plenário. É mais uma instância para o processo se desenrolar. E o que falta para esse processo se desenrolar, para virar lei e a gente ter, de fato, uma alteração nessa lei que é de 1950, né? O projeto foi apresentado pelo presidente Rodrigo Pacheco, está na CCJ do Senado, sob a relatoria do senador Everton, que já fez várias audiências públicas e até já se manifestou sobre um dos pontos, que ele entende que essa nova lei deveria atingir também os prefeitos, que os prefeitos são regulados por um outro diploma normativo, um decreto-lei 200 da época do regime militar. O relator já se manifestou entendendo que essa nova lei deveria também alcançar os prefeitos. Mas talvez o momento político para se discutir lei do impeachment não esteja o mais favorável. E por isso mesmo acredito que os senadores estão tomando um pouco mais de cautela antes essa discussão avançar, até porque, como eu disse, nunca se tratou de legislação de impeachment no Brasil sem sobressaltos. É um tema sensível, né? Desde Deodoro, passando por Vargas e ainda hoje em dia. Porque é um tema que, volta e meia, ele vem à tona, mas ele só vai avançar na medida em que tiver as demais condicionantes. Precisa de uma conduta, sim, da autoridade, mas você precisa ter apoio popular, você precisa ter apoio da imprensa, econômico, se voltar contra o presidente da República, e uma série de circunstâncias, sobretudo políticas, para que o impeachment avance. Eu lhe diria com tranquilidade, o impeachment não avança se não houver um mínimo de votos que deem sustentação política ao seu avançar. Porque as pressões para evitar o impeachment são muito grandes. E não é bom, do ponto de vista democrático, é uma ruptura.
né? Por mais que seja uma ruptura prevista na Constituição em determinadas circunstâncias, mas é uma ruptura, né? De alguém que foi eleito por centenas ou dezenas de milhões de votos e acaba sendo tirado por, né, 81 senadores que tomam a decisão final, né? Então é necessário ter esse balanço também, do ponto de vista da ciência política, para evitar um vilipêndio à própria democracia. Maravilha, tem um pouco de história do Brasil, ciência política, direito público, tudo isso que nós conversamos aqui na obra do conselheiro do CNJ, Luiz Fernando Bandeira de Mello, doutor em Direito. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Sou eu que agradeço, Rafaela, por essa oportunidade, agradeço a TV Justiça e espero que o livro possa chegar às mãos interessadas no tema, né, que sem dúvida é um tema quente, é um tema que mistura política, história e direito, como você mesmo colocou, né? Espero que agrade aqueles leitores eventuais que a obra venha a ter. Certamente. Muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau.